Muito boa noite, muito obrigada também por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouco esses cenários, né, Yuri? Bom, mesmo com desgaste natural que a gente sabe que todo governo enfrenta, o presidente Lula segue na frente no primeiro turno e no segundo ele empata ali com alguns nomes da oposição, como Tarcísio, Michele e o próprio ex-presidente Bolsonaro. O que você pode trazer para a gente que explica essa força de Lula nas pesquisas e também onde estão as principais fragilidades que você pode observar e trazer para a gente e que podem virar esse jogo daqui para o próximo ano? Perfeito, boa noite. Eu que agradeço o convite, um prazer voltar aqui. Bom, sobre a força do presidente Lula, ela se traduz muito na unidade que existe no campo de progressista, né, no campo de esquerda, centro-esquerda, em torno da candidatura do presidente Lula. Então, há uma clareza para o eleitor e para o mundo político também que o candidato de primeira hora é o presidente Lula para tentar a reeleição. Isso por si só já cria essa força na candidatura do presidente, gerando essa unidade para que ele dispute de uma posição mais confortável contra um campo mais conservador, um campo à direita, centro-direita, que ainda não tem um nome claro. E aí reside, de um lado, a força do presidente Lula e os desafios, a dificuldade que a gente está tendo com as candidaturas com as candidaturas dos governadores, né, de estados pela direita. E também, mesmo pelo bolsonarismo, né, com o ex-presidente Bolsonaro inelegível e preso, a falta de definição de quem seria o candidato apoiado por Bolsonaro para enfrentar Lula, né, nas eleições do ano que vem, uh, abre espaço para que diversos nomes pleiteiem essa nomeação e a gente vê que há um embaralhamento de nomes nesse cenário. Desde nomes internamente, né, dentro da família Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, deputado federal, pleiteando possivelmente uma vaga, uma intenção de concorrer, de certa forma também criticando Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como um potencial nome, né, um nome que o sistema apoiaria, mais bolsonarista que tem Bolsonaro, a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, a gente tem alguns nomes que acabam tornando esse campo da direita um tanto quanto desorganizado para a disputa contra o presidente Lula. E aí, quando a gente olha as fragilidades do presidente para o ano que vem, já que há uma certa solidez, né, no nosso cenário de primeiro turno, ele ganharia em um primeiro turno, com os resultados de momento, com 48% de intenção de voto, mas em um segundo turno há ali uma margem mais apertada, né? Quais seriam as fragilidades? Um desafio primordial é o fato de que, dessa vez, Lula está indo para uma eleição como a situação, como um presidente que vai precisar mostrar para a população o que o governo dele entregou nos últimos 4 anos. Então, aí ele vai estar mais aberto a críticas, a questionamentos sobre as entregas e as promessas de campanha que ele havia realizado. Né? Por isso, uma pressa até para entregar, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e todo o tema da justiça tributária que pautou a campanha de Lula. Mas um desafio reside nisso, né, em chegar numa campanha sendo situação para ser questionada sobre as entregas, e foi um governo que iniciou com bastante expectativa da população por conta de avaliações bastante positivas do presidente Lula em mandatos anteriores. Né? Então, vai ser uma avaliação, um escrutínio do eleitor desse desempenho de Lula 3. E outro tópico são temas que estão mais em voga atualmente. A gente pode falar da economia. Nesse sentido, a gente tem visto os últimos dados que têm sido, de certa forma, favoráveis, né? Dados de inflação, apesar de um pouco acima do teto da meta, desemprego acima de expectativas, mas também outros assuntos que podem pautar a eleição são criminalidade. A gente a preocupação do brasileiro com criminalidade, com corrupção, aumentou de uma forma bastante sensível. Então, quando isso é pautado, são temas em que o governo pode ter, de certa forma, um telhado de vidro
por exemplo, o escândalo do INSS, que pega pessoas vinculadas tanto ao governo Lula quanto ao governo Bolsonaro, até mais para trás, governo Temer, mas também a criminalidade é um fator que tem pautado bastante a discussão e tem sido um grande ponto de pressão para o governo e que viu também impactou os resultados presidencial e eleitorais também do governo até aqui.